Boa tarde. A aula de hoje vai ser como abordar um doente com diarreia aguda infecciosa. Os objetivos da aula são definir e reconhecer a diarreia aguda infecciosa, definir estratégias no tratamento da diarreia aguda infecciosa, identificar e definir o tratamento da diarreia a Clostridioides difficile, o antigo Clostridium difficile. Então, o que é que nós sabemos da epidemiologia? Sabemos que a diarreia aguda da infecciosa é um problema de saúde pública, que dados recentes de epidemiologia nos Estados Unidos, que ela é responsável por 47,8 doenças por ano relacionadas com a ingestão de alimentos, que são dos principais agentes, 31 dos principais agentes causam 9,4 milhões de episódios de diarreia, dos quais resultam em 55 mil internamentos e em 1.300 mortes. Que agentes não especificados são responsáveis também por muitos internamentos e por uma elevada mortalidade e causando cerca de 38,4 milhões de episódios de doenças transmitidas através dos alimentos. Não só agentes residentes dos Estados Unidos, mas agentes que provêm de outros países, são responsáveis também por uma grande maioria da diarreia do viajante. Para além da patologia relacionada com os sintomas gastrointestinais, sabemos que os agentes que causam diarreia estão na fisiopatologia dos outros doentes, nomeadamente distúrbios gastrointestinais funcionais, como o síndrome do intestino irritável, a artrite reativa, o síndrome hemolítico urémico e o síndrome de Guillain-Barré. Portanto, desta forma, podemos dizer que as diarreias agudas infecciosas têm uma elevada morbimortalidade. Como é que se define a diarreia? A diarreia aqui define-se como a diminuição da consistência das fezes, ou seja, as fezes ficam moles ou líquidas e por outro lado, por um aumento da frequência das fezes, com um número de ejeções superior a 3 ejeções por dia. A diarreia infecciosa não é mais que uma diarreia de etiologia infecciosa, que habitualmente é acompanhada por um síndrome infeccioso, por náuseas, vômitos, febre. A diarreia aguda é aquela que tem uma duração inferior a 14 dias. A diarreia persistente é aquela com uma duração superior a 14 dias. A diarreia crónica é aquela que persiste por mais de 30 dias. E temos a diarreia nosocomial, é aquela que surge 72 horas após o internamento. Não nos podemos também esquecer aqui de uma etiologia importante, que é a diarreia osmótica, causada pela alimentação hipercalórica, que não é mais que causada por um gradiente de pressão, que está, por exemplo, muito associada aos doentes que estão a fazer ou alimentação entérica ou doentes que fazem, por exemplo, alimentação com gradientes com elevada osmolaridade. Aqui neste gráfico podemos ver que a diarreia tem várias etiologias. Pode estar associada ao internamento, pode estar associada à intoxicação alimentar, à diarreia do viajante, a agentes antibióticos, à imunossupressão, à exposição animal e a determinadas práticas sexuais. Também podemos ver que consoante a exposição é que também temos determinados agentes que são mais característicos. Podemos dizer, por exemplo, a diarreia que está associada à intoxicação alimentar, temos determinados agentes que são mais característicos, nomeadamente o norvírus, os Clostridium perfringens, a Shigella, a Escherichia coli enterotoxígena, nomeadamente a exposição a determinados em infantários por exemplo, está associada a agentes virais e assim sucessivamente. Apesar de
termos múltiplos agentes na etiologia da diarreia, apenas em 15% é identificado um agente. Então, e como é que isto acontece, a fisiologia da diarreia? Nós sabemos que temos através da alimentação, temos um bolo alimentar que é digerido no estômago e que há um movimento dos nutrientes do exterior para o interior e que estes movimentos, no fim de estarem digeridos, podemos ter a absorção destes alimentos, temos a secreção de determinados sucos e enzimas e isto através de uma determinada motilidade. Portanto, a diarreia dá-se quer por alterações da motilidade, quer por uma diminuição da absorção, quer por um aumento da secreção. Mais ou menos, nós ingerimos cerca de 2 litros de água e de comida. Secretamos 1,1 litro e meio de saliva, meio litro de bilis, 2 litros de secreções gástricas e cerca de 3 litros entre secreções pancreáticas e secreções intestinais. A maioria destes fluidos é removido e chega ao intestino cerca de 0,1 litros. Portanto, a diarreia surge quando há um desajuste entre a absorção e a secreção. Ou temos uma alteração da absorção, uma diminuição da absorção, ou temos uma alteração da secreção. Ou então temos uma alteração, um aumento da motilidade. Nestas situações temos a diarreia. Como é que fazemos a abordagem diagnóstica da diarreia infecciosa? Então, a abordagem da diarreia infecciosa em todos os doentes com diarreia com sangue, muco e pus, e dor abdominal intensa e sinais de função orgânica, ou seja, que nos seja sugestivo de termos um síndrome infeccioso, devemos pedir coproculturas. As coproculturas habitualmente devem pesquisar os agentes mais frequentes da diarreia infecciosa, que são a salmonella, a shigella, o campylobacter, a Yersinia e a Escherichia coli enterotoxina. Se o doente esteve internado ou se teve uma exposição antibiótica, devemos então pensar que temos perante um clostridioides ou um Clostridium difficile. Os exames, se tivermos perante alguma pandemia, algum surto de algum agente específico, devemos então ser específicos no pedido para esse agente. Se tivermos doentes imunodeprimidos, devemos então fazer um pedido de 3 determinações de ovos, quistes e parasitas, também em função da epidemiologia. A pesquisa de leucócitos fecais e a pesquisa de sangue oculto nas fezes não está recomendada. O que também sabemos é que determinados agentes dão apresentações clínicas mais sugestivas. Sabemos, por exemplo, que a diarreia crónica e persistente surge mais no Criptosporidium, na giardia, por exemplo, nos parasitas. Sabemos que as diarreias sanguinolentas surgem, por exemplo, nas estirpes enterotoxígenas da Shigella e da Escherichia coli, que a febre não é discriminatória, mas que pode surgir muitas vezes nos doentes com Escherichia coli enterotoxígena, assim como a dor abdominal. A dor abdominal grave é mais associada associada com o sangue nas fezes, faz-nos pensar na salmonella, na Escherichia coli, no Campylobacter e na Yersinia. Que a febre persistente e a dor abdominal temos que pensar, para além destes agentes, na tuberculose, que
as náuseas e os vómitos que aparecem em menos de 24 horas, temos que pensar na intoxicação a Staphylo aureus, que quando temos a diarreia associada a dores abdominais, a dores musculares, a pensar então no Clostridium perfringens e quando temos, por exemplo, uma diarreia aquosa, pensar então que pode ser quando descurarmos todos os outros agentes, poderemos estar num síndrome pós-infeccioso. Também pensar que determinadas manifestações pós-infecciosas podem nos pensar que podemos estar na etiologia de determinados agentes, nomeadamente o eritema nodoso está mais ligado à Yersinia, Campylobacter e Salmonella, a glomerulonefrite à Shigella, Campylobacter e Yersinia, o Guillain-Barré ao Campylobacter, o síndrome hemolítico urémico. Também temos que pensar na Escherichia coli e na Shigella e assim sucessivamente. Então, falando agora especificamente do Clostridioides difficile. E porquê é que nós falamos do Clostridioides difficile? Porque ele é o principal agente das diarreias nosocomiais. Então, o Clostridioides difficile, como sabemos que é um bacilo anaeróbio gram-positivo, é um comensal intestinal humano e animal. Os esporos ficam presentes no ambiente e são altamente resistentes e são produtores de toxinas e esporos termorresistentes. A sua cultura é difícil e tem uma elevada resistência. Falando um bocadinho da história, o Clostridioides difficile foi descrito pela primeira vez pelo Sr. Finney e o Sr. William Osler, como vocês já ouviram falar, num doente de 22 anos que no pós-operatório de uma gastrectomia por uma neoplasia gástrica desenvolveu diarreia e faleceu no 15º dia no pós-operatório. E no resultado da autópsia viu-se que na porção distal do William a presença de pseudomembranas. E daí o nome de colite pseudomembranosa. Foi identificado em 1935 por Ali O'Toole como um anaeróbio gram-positivo nas fezes recém-nascidos assintomáticos e por ter um crescimento difícil foi designado de Bacillus difficilis. Foi associado em 1978 por Bartlett como uma primeira infecção descrita associada ao uso de clindamicina. Entre 1989 e 1992 foi já identificada uma estirpe resistente à clindamicina e aqui foi denominado por Clostridium difficilis. E em 2013 e 2006 isolou-se uma estirpe refratária ao tratamento convencional e houve uma grande pandemia de infecção. Em 2016, recentemente, houve uma reclassificação desta família, na família Peptostreptococcae, como Clostridioides difficile. O que nós sabemos das diarreias é que a diarreia nosocomial ela é muito frequente no internamento, que 40% ocorre na UCI, que o Clostridium ou Clostridioides difficile é frequente nos doentes internados, podendo esta prevalência chegar a 4% nos doentes críticos e tem uma 20%, é responsável por 20% dos megacolon tóxicos e tem nestas situações pode ter uma taxa de mortalidade que pode atingir os 60%. A diarreia Clostridioides difficile está associada aos antibióticos e ela é responsável por cerca de 20% dos doentes com diarreia a antibióticos. Dentro das diarreias infecciosas é a causa mais frequente de diarreia, sendo as outras etiologias inespecíficas. Dos outros agentes associados aos antibióticos temos a Cândida, os Staphylo aureus e o Clostridium perfringens.
Em relação à epidemiologia do Clostridium, nós sabemos também que ele é muito prevalente nas crianças e que na maioria, em 65% destes casos, eles são portadores assintomáticos, que no internamento ele pode atingir os 50%, e que a taxa de infecção ao Clostridium vai aumentando à medida que os doentes vão estando mais tempo internados. E que em cerca nos doentes colonizados, 30% dos doentes colonizados podem vir a desenvolver doença. Nos doentes institucionalizados, o Clostridioides difficilis é a principal causa de diarreia infecciosa, com taxas de prevalência que variam entre os 4% a 20%. O que nós sabemos em termos também de epidemiologia é que o risco de aquisição é proporcional ao tempo de internamento, de uma forma quase linear, 13% após 2 semanas e 50% após 4 semanas, e tem uma maior incidência nos meses de inverno. Isso provavelmente está associado à maior utilização de antibioterapia. Aqui neste gráfico verificamos que a incidência de Clostridioides difficile manteve-se relativamente constante até 2002 e em 2002 assistiu-se a um forte aumento quase exponencial. E esta situação verificou-se inicialmente no Canadá, em Quebec, e em que foram casos altamente virulentos, com uma elevada mortalidade, e que se deveu essencialmente a uma nova estirpe que foi identificada, que era que foi denominada pela estirpe NAP1BI027, que tinha uma mutação no gene 18BP, que lhe conferia resistência às quinolonas e às cefalosporinas e que lhe conferia maior virulência. Em esta estirpe, que inicialmente estava confinada a uma zona específica no Canadá, rapidamente se espalhou por todos os Estados Unidos e recentemente por toda a Europa, o que veio a dar um grande impacto ao Clostridium. Em 2005 é também isolada uma nova estirpe, que tinha na Holanda, que também aumentou a incidência, não da mesma forma, mas também de uma forma significativa, que dava uma resistência também semelhante às cefalosporinas e às quinolonas, e que tinha à semelhança da estirpe NAP1, afetar a população mais jovem e afetava mais frequentemente casos comunitários. E porquê é que nós falamos da infecção Clostridioides difficilis? Porque nós sabemos que a infecção com os doentes que desenvolvem diarreia a Clostridio têm uma taxa de mortalidade cumulativa que é superior aos doentes que não desenvolvem, como podemos ver aqui neste estudo. E principalmente nos doentes que são mais idosos, como também podemos ver aqui neste gráfico. Os doentes com mais de 75 anos têm cerca de 16,7% mais mortalidade do que os doentes mais jovens. O Clostridioides difficile produz duas toxinas e são estas que vão conferir toxicidade ao intestino, principalmente a toxina B. As toxinas vão se ligar, a toxina A vai se ligar às células epiteliais, glicosilar as proteínas e dar morte celular. A toxina B, por outro lado, vai fazer com que haja uma libertação de citocinas, vai ver com que haja uma infiltração de neutrófilos e haver com que haja uma maior secreção de fluidos intestinais.
de acordo com as recomendações, para termos infecção ao Clostridium, temos que ter, para além da presença de Clostridium, quer por um teste positivo, quer pela presença de membranas vistas endoscopicamente, temos que também ter a presença de diarreia. E para isso, o que as guidelines recomendam é que os doentes devem ser testados apenas na presença de diarreia, se não tiverem sob a presença de laxantes. E então, nessas situações, deve-se, nos doentes que não estão a fazer laxantes, poder-se-á fazer ou um teste de amplificação genética, sozinho, ou se os doentes estiverem a fazer laxantes, fazerem então um teste em 2 passos. Fazerem o teste da glutamato hidrogenase, depois com o teste de ELISA, ou o teste de glutamato hidrogenase, seguindo o teste de amplificação de ácidos de PCR. Então, como é que se faz a transmissão do Clostridium? A transmissão é interhumana, ou seja, é fecal-oral, e é devido essencialmente à falta de cuidados adequados com ambientais. Ou seja, há inadequada higienização das mãos, há deficientes condições higieno-sanitárias, à redução da acidez gástrica, à utilização de sondas gástricas e à não desinfecção do estetoscópio. A verdade é que num estudo já não é muito recente, mas que se verificou que se a desinfecção do estetoscópio reduziu francamente quer o risco de transmissão de MRSA, quer o risco de transmissão de clostridioides em cerca de 90%. E como é que ocorre a infecção? Então, por um lado, temos a ingestão dos poros, através do doente que os técnicos de saúde transmitem aos doentes. Eles vão, de uma forma germinativa, alojar-se a nível do cólon e vão permanecer lá. Vai haver uma alteração da flora intestinal, que de alguma forma vai permitir que haja proliferação deste agente a nível do cólon e que vai fazer com que haja a produção então das toxinas que leva às membranas. Esta alteração da flora intestinal habitualmente é devido ao uso de antibióticos. Então, para termos infecção, temos que ter a presença, então, da utilização de antibióticos e do Clostridium a produzir toxinas. Então, perante esta situação, temos uma infecção. O quadro clínico, então, do Clostridium, temos desde a colonização assintomática, à diarreia ligeira a grave, que há colite com pseudomembranas vista na endoscopia, omegacolon tóxico, que pode ir até dar uma peritonite, que pode ir então dar um quadro sistémico. Só à exceção do primeiro, todos os outros têm que se ter um tratamento. Como é que nós fazemos o diagnóstico? Já vimos a metodologia de diagnóstico, podemos fazer em 2 passos ou num só passo, quando os doentes não estão a fazer laxantes. No entanto, o que é curioso é que o Clostridioides difficile tem um cheiro característico e saíram 2 artigos interessantes, um já mais antigo, em que foi comparar o odor das fezes versus a acurácia dos testes de diagnóstico com a acurácia das enfermeiras para o diagnóstico, e vimos que a acurácia diagnóstica das enfermeiras era cerca de 70%, de 80%, e outra foi a utilização de animais, de cães, para detectar reservatórios de Clostridium, o que também teve um bom impacto em termos de detecção.
Como fatores de risco para o Clostridium, temos que a idade, a presença de comorbilidades, o internamento, o contacto com o Clostrídio e a exposição a antibióticos. Sabemos que, ao passo que todos os outros fatores não são modificáveis, a exposição a antibióticos é um fator modificável. Existem antibióticos que mais frequentemente dão a diarreia a Clostridium que outros, mas todos são potenciadores. Também vimos aqui que existem medicamentos que não antibióticos são potencialmente causadores de diarreia a Clostridium, nomeadamente os inibidores da bomba de protões. Como é que é o tratamento, como se faz o tratamento à diarreia Clostridium difficilis? Começa pelo tratamento de todas as diarreias, que é um tratamento de suporte, um tratamento de depleção de volume e das complicações associadas. Sempre que possível, fazer medidas de isolamento, ou de isolamento de coorte, pelo menos, para prevenir a disseminação deste agente. Sabemos que a solução alcoólica não é eficaz na erradicação dos poros e, por isso, sempre que deve-se fazer lavagem das mãos com cloroxidina ou sabão. Deve ser sempre possível, os profissionais de saúde devem utilizar luvas e, sempre que possível, descontinuar o fármaco que é ofensivo. Se não for possível descontinuar, então mudar para outro menos potenciador. Em termos de tratamento específico, na diarreia ligeira a moderada, fazer o tratamento de primeira linha, temos a vancomicina oral ou a fidaxomicina durante 10 dias, 125 mg de vancomicina 4 vezes ao dia ou 20 mg fidaxomicina. Como se não tivermos nenhum destes medicamentos disponíveis, fazer então metronidazol 500 mg 3 vezes ao dia. Na doença grave, o metronidazol deixa de ser uma opção, então teremos que usar vancomicina oral e fidaxomicina durante também 10 dias. Na presença de íleos omega colon tóxico, como já foi referido anteriormente, consultar rapidamente um cirurgião e aqui aumentar a dose de vancomicina oral, utilizar enemas de vancomicina e poderemos ter que associar o metronidazol endovenoso. Aqui a colectomia pode ser a única solução. Também é sabido que muitos dos doentes que têm diarreia a Clostridium difficile podem voltar a ter. Chama-se doença recorrente. Qual é a definição de doença recorrente? É quando temos o desaparecimento completo dos sintomas após o tratamento apropriado, seguido pelo reaparecimento após a interrupção da terapêutica. A maioria dos doentes melhora entre o primeiro e o segundo dia, com desaparecimento dos sintomas às 2 semanas. Atenção que doença recorrente é diferente de reinfecção ou de falência terapêutica, está associada habitualmente à idade, à presença de comorbilidades, ao internamento prolongado e ao uso prolongado de antibióticos e a falência terapêutica está associada à exposição contínua aos fármacos ofensores, à permanência na UCI e à caquexia ou níveis baixos de albumina. Se até 2000, sabemos que cerca de 30% têm doença recorrente. Estes dados não eram muito conhecidos até 2000 e após o ano de 2000, verificou-se então que a taxa de recorrência era maior nos doentes que faziam metronidazol do que aqueles que faziam vancomicina. Como é que tratamos a doença recorrente? Então, o primeiro episódio de doença recorrente devemos tratar como tratamos o primeiro episódio, não usando, contudo, metronidazol e eventualmente ponderar os pulsos de vancomicina. Como é que são os pulsos de vancomicina? Falaremos agora, quando falamos no tratamento do segundo episódio, não é mais que utilizar vancomicina oral 125 mg de 6 em 6 horas durante 4 dias e depois durante mais tempo a vancomicina oral.
ou então usar durante uma dose mais elevada de vancomicina, ou então fazer fidaxomicina durante 10 dias. Atenção que a fidaxomicina, os estudos em relação às tipos NAP1 não estão bem estudados e, portanto, o seu uso ainda é um bocadinho, não é muito consensual. O que sabemos é que os doentes que têm doença recorrente voltam a ter, mais que uma recorrência, voltam a ter novamente nova recorrência, e daí esta controvérsia da segunda recorrência. Em relação à vantagem da fidaxomicina versus vancomicina, e aqui podemos ver vários estudos que, apesar de já terem alguns anos, foram os primeiros estudos que surgiram a comparar a fidaxomicina versus a vancomicina. Aqui vimos os estudos nos Estados Unidos e no Canadá e aqui na Europa, e os resultados foram semelhantes. Apesar da cura clínica ser semelhante, a cura sugestiva e a taxa de recorrência, principalmente a taxa de recorrência, foi menor com a utilização de fidaxomicina. Como tratamento alternativo que surge como tratamento já de primeira, já como nas recomendações, nas últimas recomendações da Clostridium, como um tratamento de primeira linha na doença recorrente, é o transplante de fezes. E o primeiro estudo que surgiu a apoiar este tratamento foi o estudo de 2013, em que incluiu 3 grupos de doentes: os doentes que faziam vancomicina oral mais transplante de fezes, os doentes que faziam vancomicina oral e os doentes que faziam vancomicina oral mais enemas. E a verdade é que os doentes que faziam vancomicina oral versus transplante de fezes tinham uma menor taxa de recorrências. Tão importante como o tratamento são as medidas preventivas, e por um lado temos que prevenir a transmissão horizontal, por outro lado temos que diminuir os fatores de risco do doente. Na transmissão oral temos que ter os cuidados com a higienização das mãos, e aqui falar obviamente nos 5 momentos cruciais da higienização das mãos: antes de contactar com o doente e com o material, quando observamos o doente, depois quando após o contacto com os materiais que envolvem o doente, quando saímos do pé do doente e quando abandonamos o espaço onde está o doente. A utilização de luvas e a utilização de meios de barreira. Sempre que possível, utilizar então os quartos, isolar os doentes em quartos, e a desinfecção em relação à desinfecção dos espaços, a lavagem das mãos deve ser feita com clorexidina ou sabão, porque a solução alcoólica não é tão eficaz na erradicação dos poros. O ambiente deve ser desinfetado com hipoclorito de sódio. Existem outras alternativas, mas são ou mais caras ou têm um tempo de exposição mais prolongado. E aqui, mais uma vez, reforçamos, dada a dificuldade de erradicação dos poros, a necessidade de utilizar luvas. Outra das medidas preventivas, de forma a minimizar, são medidas transversais aos hospitais. Sempre que há surtos de Clostridium, pensar em políticas hospitalares de forma a minimizar a duração dos antibióticos e a implementar programas de antimicrobial stewardship. Em relação a medidas adicionais para os doentes infectados com Clostridium, temos que ter atenção que os probióticos não estão indicados, inclusivamente são uma contraindicação.
que surgiu recentemente no Infarmed em todos os doentes críticos que, inclusivamente, tenham um catéter venoso central, porque surgiram casos de fungémia associados à utilização de probióticos. Como medidas gerais, temos, obviamente, a hidratação e a correção de hidroeletrolíticos e temos, mais uma vez, que ter a atenção à presença de megacolon tóxico definida, como temos aqui, como na radiografia de cólon, como mais de 6 cm no cólon transverso e a presença de sintomas sistémicos. A dieta, se devemos fazer algum tipo de dieta, não há estudos randomizados, inclusivamente separar ou não a alimentação é muito controverso e se o doente tolerar a alimentação deve-se manter pelo risco de desnutrição. O que não se deverá fazer é a utilização de agentes antidiarreicos pelo risco de megacolon tóxico. Em relação às recomendações também que surgiram recentemente em 2017 para as diarreias infecciosas, quando é que se deve fazer tratamento antibiótico empírico? Existem determinados grupos de doentes em que o tratamento antibiótico é relativamente consensual, nomeadamente crianças em idade muito jovem, com menos de 3 meses, em todos os doentes imunocompetentes que tenham febre, dor abdominal, diarreia sanguinolenta e que se presume que possa vir a estar infectados com uma Shigella. Doentes com diarreia do viajante e que tenham febre, a febre alta e sinais de disfunção multiorgânica e sinais de sepsis. E doentes imunocomprometidos com diarreia sanguinolenta e, obviamente, todos os doentes com disfunção orgânica deve-se começar a antibioterapia. A antibioterapia que está indicada nos adultos é uma quinolona, ciprofloxacina ou azitromicina, dependendo aqui também do padrão de suscetibilidade e da diarreia, se é do viajante ou não. E nas crianças, com menos de 3 meses, fazer uma cefalosporina ou uma azitromicina, também dependendo do padrão. Depois, uma vez tendo um agente identificado, fazer então a terapêutica dirigida ao agente. Já falámos do Clostridium. Em relação, por exemplo, à salmonela, se tivermos uma salmonela TIFI, fazermos então a azitromicina ou ceftriaxone, se tivermos um vibrio cólera, fazer doxiciclina e assim sucessivamente, consoante os agentes. Em relação aos parasitas, fazer, por exemplo, temos aqui em relação ao criptosporídeo, fazer cotrimoxazol ou fazer antiparasitários nos doentes HIVs, fazer albendazol em determinados agentes e, consecutivamente, e aqui teremos sempre a margem para consultar, consoante a identificação do agente, para ir consultar qual o antibactericida que mais se adequa. De mensagens para a reter. Sabemos que nas situações mais graves, as taxas de identificação de agentes bacterianos chegam a atingir 87%, sendo os agentes mais identificados a salmonella, a Shigella, o Campylobacter e a Escherichia coli enterotoxina, que a diarreia nosocomial tem uma epidemiologia diferente. E que a grande maioria é atribuída ao Clostridioides difficilis e que daí a relevância que demos a este agente, que o tratamento é de suporte na maioria dos casos, estando os antibióticos reservados a um grupo restrito dos doentes
e a importância de tratar e identificar o megacolon tóxico, porque este pode passar muitas vezes por ter um tratamento cirúrgico. E é tudo. Espero que tenham gostado. A diarreia Clostridium difficile classifica-se quanto à gravidade em ligeira, moderada, em grave e fulminante, consoante o número de injeções, a presença de febre, de leucócitos, dor abdominal, creatina sérica, falência multiorgânica para além da renal, a presença de íleos ou megacolon tóxico ou sinais radiológicos de megacolon tóxico, colite ou íleos. Atenção que a presença de colite fulminante exige que haja uma atitude mais agressiva e tem que haver a presença também de outras especialidades para além da terapêutica médica. O início dos sintomas varia entre um dia a 10 semanas após a exposição dos antibióticos e existem situações em que a diarreia pode passar a um íleos e não significa que o doente está melhor, significa exatamente o contrário, que o doente pode estar pior.